Aí o que o cara pergunta? Qual que é o método pra decorar a Decorar a tabuada? tabuada. Nossa O senhora. método é você decorá-la. É, exato. E quando Decore a vem? tabuada, E pega a quando tabuada e vem? tá, 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 mas ele não fez isso, É, porque eu é o acreditei. espírito É, fetichista de cordeirinho, alguém precisa me direcionar pra tudo. Só que as pessoas que estão lá te direcionando, geralmente não precisaram de tanta direção assim. total. Não, tô vivendo meu sonho, tô me inspirando, tô vendo aqui o dia a dia do internato de medicina, tô Cara, você vendo... sabe que eu nunca fiz isso? Nunca fiz Eu isso. nunca abri pra ver um vídeo de medicina antes de eu passar em É medicina. coisa de menina ou de tchola. Pelo contrário, eu tenho aconselhado cada vez mais o quê? Mano, bota teu setup de estudo na sala. Essa personalidade de querer que os outros deem as coisas na mão dele, ele não vai passar. Isso já é um traço bem negativo mesmo de personalidade. Eu acho que é um traço totalmente negativo. Todos os mentores de Enem, ditos mentores de Enem, Uhum. eles fazem piada o tempo todo com Descomplica. Ah, eu Descomplica. No fundo, ele quer dizer o quê? Teu curso é uma bosta, teus pais são uma bosta, teu cursinho presencial é um lixo. Até porque o cara só querem vender, Só né? quer vender, pô, É, aquela merda. é. Pra se sustentar na faculdade de medicina. Exato. E às vezes o pessoal eu vejo que despreza a pouca quantidade de tempo que tem. Pô, é verdade. Uma Como se o brecha. cara pra estudar precisasse de um grande ritual. Exato. Fala, galera, beleza? Fala, Tô pessoal. aqui com o Júlio Chamas, o brabo. Foi aluno da plataforma SAD, aprovado aí com 17 anos. Você passou em 13 faculdades de 13. medicina, né? E hoje, galera, eu não tô aqui pra fazer entrevista com aprovado, essas coisas, Você não, tá doido. tá? Eu tô aqui com o Chamas, que é diretor pedagógico da plataforma SAD. Vocês me conhecem, né? Eu me intitulo aí o professor mais didático do Brasil, dou aula de todas as matérias, passo em medicina todo ano. A gente tá com 7.300 alunos ativos só esse ano. E a gente veio aqui, chamei o Chamas pra gente dar conselhos brutalmente honestos e que você não vê por aí pra quem quer passar em medicina. Então, Perfeito. são conselhos bizarros que você vai receber o conselho e você vai ver o quanto que você precisava receber esse conselho. Ainda mais se tu tá assistindo aí na reta final pro Enem 2025. Aí é brutal que você veja esse vídeo, tá? Não vamos ficar falando palhaçadinha que todo mundo fala de durma bem, beba água, não coma doce, faça exercício físico, faça revisões programadas, faça uma redação por semana, Isso é faça... óbvio. Isso é óbvio. Isso é bananada, pô. Isso aí todo mundo já ouviu. Você já ouviu várias vezes falando que tem que dormir bem e você tá dormindo, que nem o Júlio dorme, 8h30 da noite, 9 horas o Júlio deita, não é isso, na verdade? Você não Que tem... medo. Não, geralmente, né, 9, 9h30, o Chamas dorme bem pra cacete, eu não durmo, tá? Inclusive isso é interessante, que ele tava falando aqui agora comigo, ele falou assim, será que é inegociável Não, dormir sono. bem? Eu falei, mais ou menos, mano, eu dormia 5h30, 6 horas no primeiro ano que eu fui aprovado em medicina e fui aprovado. Uhum. Então, assim, a gente não tá aqui pra fazer vídeo palestrinha, conselhinho bonitinho. Alguns conselhos vão ser, inclusive, politicamente incorretos, já tô avisando, né, óbvio. Não vou ofender nenhuma, nada demais, mas é aquilo. Eu não vou falar coisas aqui que são tão confortáveis e nem o Chamas, provavelmente. Não sei o que ele vai falar aqui. E vamos nessa, tá bom? Então, galera, primeiro conselho aí, pra quem quer ser aprovado em medicina sem sombra de dúvida, é um conselho sobre o. Isso aqui é brutal, porque é paradoxal. Você vai até achar que é estranho o que eu vou falar agora, Fala aí. mas é o conselho do fetiche do método. Sempre chega alguém pra mim, e essa é a coisa mais comum, tá bom? Qual é o melhor método para estudar matemática? Qual é o melhor método para aprender humanas pro Enem? Hum. Qual é o melhor método para progredir em linguagens? Essa pergunta tá errada. Se você tá procurando qualquer coisa, Pedro, já entendi teu conselho, já saquei, tu tá querendo dizer que não existe atalho? Não, não é esse conselho que eu tô dando, é óbvio. Eu não tô nem falando aqui, vê essa, poderia parecer que esse conselho é aquele, né? O cara que tá procurando atalho tá errado. É óbvio, eu sei. Qualquer pessoa que esteja aí, eu não tô nem falando, o meu público não é esse, eu não tô falando com quem tá pensando assim, ó, como é que eu faço pra gabaritar matemática em um mês? Como é que eu faço pra evoluir muito rápido? Não tô nem falando disso. Eu tô falando do aluno que ele tá consciente de que não existe atalho, Tá. ele sabe que não existe atalho, tá ligado? É isso. Uhum. E ele ainda assim tá perguntando o tempo todo: qual que é o melhor método para aprender matemática? Como é que eu faço para evoluir? Como é que eu faço para melhorar a minha interpretação em matemática? Por que você acha que ele tá errado? Boa pergunta. Porque pode parecer muito bonito, parece lindo, né? Parece até uma pergunta virtuosa. O cara tá preocupado, pô, a SAD é muito babaca, né? Tá falando do aluno que tem. Não é isso, galera. O cara que fica fazendo esse tipo de pergunta, ele tá revelando, eu tenho certeza, vê se não vai fazer sentido o que eu vou falar. Esse cara, ele nunca parou pra estudar de verdade, com seriedade, por muitas horas, por alguns dias seguidos. Hum. Pegou a visão? Vê se vamos desenrolar aqui, vê se você concorda com o que eu vou falar. Qualquer pessoa que se proponha a estudar com seriedade por um mês,
E, porra, um mês é pouquíssimo tempo perto de uma preparação inteira. Certo. Então já começa que estamos em julho, no momento desse vídeo, e tem um monte de gente que está agora procurando o melhor método para evoluir em matemática. Os influenciadores de Enem vão, inclusive, agora começar todo mundo a ressuscitar. Para explicar como que você faz, qual o melhor método para evoluir rápido, qual tem que estudar as matérias mais importantes. E um monte de gente pensa que precisa desse tipo de vídeo, pensa que precisa desse tipo de resposta, porque isso virou uma coisa viral no nicho Enem. Uma coisa necessária. Eu preciso primeiro estruturar. Assim, eu preciso primeiro de um plano, eu preciso primeiro de um método, eu preciso primeiro saber, tipo Descartes, eu tenho que entender toda a lógica do que eu vou fazer. E tem muito não, isso. Tá. não, exatamente não. Eu nunca na minha vida, eu já planejei na minha vida alguma vez o conteúdo que eu vou criar no YouTube, nunca planejei. Eu só ligo a câmera e gravo. Então você diz que uma pessoa tem que abrir e começar a estudar. Mais ou menos isso. Tá. Mais ou menos isso. Se qualquer pessoa minimamente normal, inteligente e alfabetizada, eu não tô falando de quem é extremamente burro, Uhum. tu é extremamente burro, sequelado, sua educação foi horrível, você ainda assim não precisa de método, você precisa de um professor Certo. muito calmo e muito paciente. Mas, cara, qualquer aluno normal, é só você... Peraí, não vamos muito longe. Você passou, você tinha 17 anos. Sim. Tem quantos anos hoje? 22. Seja sincero, não é pro vídeo, você pode falar a real, mesmo que você me contradiga aqui na frente de todo mundo. Certo. Quando você começou a estudar para medicina, você lembra de ter escolhido um método de estudos para matemática, para biologia, ter ativamente pensado nisso? No começo não, depois de alguns meses sim. De alguns meses, sim. É. Quando você já estava bom. Porque no começo eu comecei fazendo o que tava na minha frente, né? Tava na tua Eu fui frente. pegando, fui fazendo questão, fui vendo onde tava mais E ou foi menos melhorando, meus foi erros. evoluindo. E aí, foi mas aí, evoluindo. que método que você pegou? O que mudou depois? Um dia eu vi um vídeo no YouTube, aí desse vídeo no YouTube eu pulei pra um artigo científico. E aí Aí eu tá, mas que comecei a método que entender. foi? Você lembra? O que aconteceu? Era a técnica Feynman, Ah, alguma pra coisa explicar a matéria pra si É. mesmo. É, bom, legal. Uhum. Sim, mas eu concordo, é isso mesmo. Mas isso aí é o quê? É um artifício de estudo, é bem bacana você explicar, eu sempre falo isso. Uhum. Mas você vê que o melhor método para matemática, o melhor método para biologia, qual é a maneira mais rápida de evoluir em matemática? Essa pergunta não cabe e essa pergunta aprisiona as pessoas muitas vezes. Aprisiona demais. O cara fica achando que ele precisa de um método, mas ele não precisa de um método. O que ele precisa é de muitas horas de estudo de verdade. Isso que você falou, eu concordo. Tá, A técnica Feynman ela não é um super método de estudo, ela é Certo. apenas uma boa prática de estudo que você aplica em qualquer coisa que você está fazendo. E qual é o problema então dele ter um método? O problema é que o cara que fica pedindo por método de estudo, ele nunca aplica nenhum método de estudo, porque para aplicar método de estudo, você tem que ficar uma cacetada de tempo estudando para poder aplicar o método. Você quer ver como é que eu vou fechar o caixão agora? Vê se eu não vou fechar o caixão. Fala. Essas pessoas que ficam perguntando de qual que é o melhor método para matemática, qual que é o melhor método para biologia, como é que faz, qual é o melhor método para não ter mais problema na competência 1 da redação, não são pessoas que já passaram horas estudando crase e vírgula, estudando... Não, Aí você pegou certo. é o cara que vai ficar, qual é o melhor método para fechar a competência 1? E o influenciador vai responder para ele assim, ó, você tem que estudar vírgula, tem que estudar seus erros na redação, tem que estudar crase e tem que estudar concordância e paralelismo. Aí o aluno vai falar assim, tá, entendi, mas qual que é o melhor método para fazer isso? Ele não vai falar, tá, então vou lá agora e vou, então vou começar. Não, Uhum. ele vai falar, mas qual que é o melhor método? Ainda assim, método. Raciocínio sempre o quê? O que a ciência diz sobre isso que eu vou fazer? Ninguém tá nem aí pra isso. Não existe, não tem nada que... Não interessa. Cara, eu acho que assim, método não, mas nível de atenção alto é importante. Nível de atenção Se o alto, cara não perfeito. tiver um nível de atenção alto, não vai existir uma técnica Mas nível que de vai atenção ajudar. alto, concorda? É uma virtude desenvolvida pelo cara que estuda muito. Concordo, perfeito. É isso. Uhum. O teu objetivo, na minha visão, tem que ser querer estudar muito, Uhum. aprendendo muito. Perfeito. Mas pra isso precisa de um método. Não precisa. Pra isso, a única coisa que você precisa é o seguinte, mano, assiste essa aula aí, anota só algumas coisas, não anota tudo não. Uhum. Depois da aula, você tenta revisar os raciocínios falando em voz alta, faz o exercício, tu vai errar, tu vê a resolução, tu tenta entender o mecanismo que o cara aplicou, tenta reaplicar, aí tenta agora não olhar e reaplicar, e tenta fazer no próximo exercício. Eu acho que o cara, às vezes, ele procura por um método porque ele tenta, ele bate na trave e aí não dá certo. De tanto ele travar, de tanto ele sofrer assim uma pancada, ele fica querendo ver se tem alguma coisa mais fácil. Exatamente. E a solução para isso não é um novo método. Não é. A solução para isso é uma nova postura, Também acho que não é. uma nova decisão. É. Você pode ter certeza que quando você
uma foi capacidade lá. de recomeçar. É só você lembrar, exatamente. Quando você foi lá procurar um método, você viu um vídeo sobre a técnica Uhum, Feynman, que nem é um método propriamente, né? É um artifício de estudo. uhum. Você já vinha de um estudo sério. Sim, Você já era um cara sério. exato. Eu fui procurar quando eu queria um up, mas eu já Boa. era tipo um 8, eu queria ser um Eu 10. acho que, melhorando o que eu mesmo quis dizer, o grande problema é pessoas que não são sérias, pessoas que ainda não viraram pelo menos um estudante medíocre. Uhum. Você ainda nem é um estudante medíocre, você ainda nem é um estudante que passou boas horas Você é baixo ainda. estudando. Não, você é um vagabundo, vamos ser sinceros. Ou você é um cara que nem pegou ainda para estudar de verdade matemática básica, nem pegou ainda para estudar de verdade qualquer conteúdo com seriedade e volume de Uhum. tempo. É disso que eu tô falando, pô. Seriedade e volume de tempo, velho. Quem passa pra medicina, na maioria das vezes, são pessoas que já vêm de uma boa educação. Ou seja, o que significa você ter vindo de uma boa educação? Você veio de uma boa educação, você foi bem criado. Pô, sim, É isso. perfeito. Quer dizer que ao longo da sua vida toda, ninguém ficou te ensinando método nenhum, não, mano. As pessoas te educaram bem. Você ficou muito tempo sendo bem educado por vários professores. Uhum. Sim, muito tempo fazendo as mesmas coisas em todos os dias. Por Exato. exemplo, a tabuada. Tabuada. Pô, os caras chegam querendo método de matemática, pra mim isso é muito comum e os caras não sabem a tabuada. Isso é bizarro. Bizarro. Isso é uma É muito deficiência bizarro. intelectual gravíssima. Isso é a É. mesma coisa. Isso que você falou faz total sentido. Por que você tá querendo saber de método pra estudar matemática? Se você não decora a tabuada. Aí o que o cara pergunta? Qual que é o método pra decorar a Decora a tabuada? tabuada. Nossa, O sim. método é você decorá-la. É, exato. E quando Decore a vem? tabuada, E pega a quando tabuada e vem? mas ele não fez isso. Por quê? Ele acha o seguinte, eu preciso. Vamos lá, o que que é o método? O método não é um objeto em si. O Total. método não é uma substância. O método ele é uma forma. O método é um encaixe que tu vai aplicar em alguma coisa. Então você ficar achando que você pode substituir o objeto do estudo. O que que é o objeto do estudo? O objeto do estudo é a matéria, o objeto do estudo é o desafio, o Uhum. objeto do estudo é o conteúdo, que tem regras teóricas, você vai estudar cinemática, você tem que aprender o que que significa um movimento uniforme, o que que significa uma velocidade, o que que é o conceito de movimento, conceito de referencial. Então tem regras teóricas que você precisa ouvir alguém te contar, e você precisa conseguir imaginar elas, isso é trabalho do professor, o professor que tem que evocar na sua memória isso, e depois você faz a aplicação dessas regras teóricas usando também fórmulas matemáticas. Esse é o objeto do teu estudo. Você não pode substituir esse objeto por um método, porque o método vai dizer o quê? Primeiro você vê a teoria de cinemática, depois os Uhum. exercícios. Ah, não, eu tenho outro método. Primeiro você vê os exercícios, depois você Depois você faz a vê a teoria. teoria. Ah, É. não, eu tenho outro método. Você estuda lendo um livro. Cara, isso são só formas de fazer a coisa. Boa. Se um moleque ficar. Bom Pô, raciocínio. é claro. Uhum. Se o moleque ficar vendo teoria pra cacete de cinemática na videoaula Uhum. e depois ele fizer os exercícios, ele vai aprender cinemática caso o professor seja decente e ele se dedique. E se ele lê num livro, ele também aprende. E se ele primeiro começar pelos exercícios de cinemática sem nunca ter visto a teoria, quebrar a cara, depois for ver a aula do professor, ele também aprende. Então, mas peraí, você acha que ele aprende o mesmo tanto? Aí que tá boa, essa é a boa pergunta. Eu não sei se ele aprende o mesmo tanto, mas depende da pessoa pra pessoa e não interessa. Sabe, agora eu tenho a resposta pra essa. Essa foi muito boa que você perguntou. Você acha que ele aprende o mesmo tanto? Essa pergunta foi muito boa. Talvez não aprenda, mas ele mesmo, se ele estuda de verdade, ele tem muitos dias Uhum. pra testar várias formas. Essa é sinistra. Boa. E Se aí tu ele é um, vai estu- descobrir. se tu é um estudante Certo. sério, tem Uhum. cabimento você virar pra mim e me perguntar assim, Pedro, o que que é melhor? Primeiro teoria e depois exercícios? Ou primeiro exercício e depois teoria? Eu vou Você vai falar, e tu não testa. tem 2 dias pra testar isso, mano? É. Por que que em um dia tu não faz teoria e Perfeito. exercícios e no outro dia exercício? Tá entendendo? Tô claro. O É. cara, ou seja, um cara que fica fazendo essa pergunta toda hora, o que que é melhor? Teoria e exercício ou exercício e teoria? É. Ele não é um estudante sério, porque E o- ele nunca parou pra pensar assim, mano, o objeto do meu estudo tá na minha frente. É só eu hoje pegar teoria e exercício e amanhã exercício e teoria e ver como é que eu me sinto. Ele não resolve o próprio problema. Não Ele se resolve. mantém fazendo a mesma pergunta durante um bom período É de o tempo. espírito fetichista de cordeirinho. Alguém precisa me direcionar pra tudo. Só que as pessoas que estão lá te direcionando geralmente não precisaram de tanta direção assim. Total. E aí eu acho que a gente pode puxar pro segundo ponto, que é esse que você falou das pessoas me direcionando, né? O cara é um cordeirinho, e aí às vezes acontece dele ir de outro cara para outro cara. Então ele começa a preparação dele, por exemplo, te escutando. Aí depois, na metade da preparação dele, ele decide escutar outro cara. Aí depois outro cara. Ele fica pulando assim de galho em galho para tentar ver se algum é melhor Esse é do que teu o segundo outro. conselho, então? É, Tá, então o segundo conselho começa agora. É não boa. ficar de palhaçada pulando de mentor em mentor. Todo mundo que passou em medicina é mentor. Então tem que ouvir o que todo mundo tem pra falar. É.
que você acha disso? Ele pega um pouquinho de cada, né? Então ele abre ali a For You do YouTube dele, ele vê o que tem de vídeo e ele vai clicando nos vídeos e vendo, e o YouTube vai recomendando e ele vai tentando pegar um pouquinho de cada. E pior, pensa que isso é estudo. Ele acha que isso é estudo. Pensa que tá produtivo. Bota o tempo ali e fala, eu vou aprender aqui com os caras. Esse é o tipo mais satânico de procrastinação que existe. É o tipo mais satânico e destrutivo. Porque você sente que é bom. Porque tu sente que é bom. Exato. Procrastinação que parece produtividade. Não, tô vivendo meu sonho, tô me inspirando, tô vendo aqui o dia a dia do internato de medicina, tô Cara, vendo... você sabe que eu nunca fiz isso? Nunca fiz isso. Eu nunca abri pra ver um vídeo de medicina antes de eu passar em É medicina. coisa de menina ou de tchola. Olha só, se for menina, tudo bem você fazer isso. Aham. Menina, um pouquinho, você fazer isso um pouquinho de nada. Se é mulher quer passar em medicina, faz um pouquinho. Tá, você se imagina dialeto, tá. Agora, Legal. marmanjo, sujeito homem, chorando, Nossa. se emocionando, Nossa. vendo, ai, vídeo o dia todo. Esse ai, cara não passa nunca. Não passa, Esse cara não passa ou nunca. passa e fica de pé. Pior que Acha? Eu já vi um trend Às assim, vezes se passa. imaginar andando na faculdade com as árvores, assim. Porque a minha mano. faculdade nem tem árvore, não, Mano, Zé. vai estudar, mano. Você deve estar desempregado, com certeza, Sim. mano. Vai arrumar uma responsabilidade. Fica o dia todo sem nada pra fazer em casa e começa com essas palhaçadas. Exatamente. Então, o segundo conselho é esse. Mano, não tem como. Se cada pessoa que tá na internet sendo mentor, ela vai dizer o quê? Eu tenho o caminho completo, pode confiar em mim. Me paga 497, 297, 997, 397, qualquer coisa e confia em mim. Então, ou seja, se você escuta qualquer pessoa dessa, é porque você dá crédito a ela. Então você tem que falar assim, mano, se eu dou crédito a esse cara, eu já não preciso de mais ninguém, porque ele já vai me dizer tudo que eu preciso. Perfeito. Um cara. É isso, um cara. Não precisa de mais que isso. Por que tanta gente gosta de mim e também gosta de você? Seu canal tá crescendo cada vez mais. Sabe por quê? Por quê? Ah, porque o conteúdo é útil? Acho que Não. Porque todos os conteúdos são úteis de certa forma. Qualquer bobão que pergunta no chat GPT, gera aí pra mim um conteúdo, vai lá e repete isso no vídeo. Porque as pessoas gostam de quem fala com o coração delas. Pô, legal. Bom ponto. O que você fala não é novidade. No teu canal dá pra resumir todos os vídeos em uma página, as ideias. O meu também, mesma coisa. Mas o jeito que a gente fala, Legal. o ângulo que a gente aborda a questão é o que faz diferença. Então, você precisa de talvez uma pequena dose. Esse aqui vai até o terceiro conselho, juntando com o teu segundo. Cara, realmente eu vi na minha experiência que isso aqui tem que ser bem sincero. É muito. E vai me levar pro quarto conselho. A gente tá inventando os conselhos agora, né? Uhum. Porque tô puxando aqui de verdade da minha cabeça, da minha experiência, pra ficar uma coisa sincera. O terceiro conselho que eu vou dar é o seguinte: não se tratar com brutalidade na preparação, como se tu fosse um bicho. Ah, não, é que eu sou muito disciplinado, eu sou muito hardcore, então eu não falo com ninguém. Eu vi um vídeo aí um dia desses no YouTube de um mentor para medicina que eu vou falar, eu acho particularmente um retardado, pouco talentoso, que o título do vídeo era Eu me tranquei no quarto até passar em medicina. Eu não vi isso, não. Eu acho que uma é? ideia tão prejudicial, é uma ideia de uma pessoa que entende tão pouco, tem um entendimento tão raso sobre a psicologia humana, sobre a antropologia, porque é o quê? Primeiro que assim que eu vi o título do vídeo, né, eu me tranquei no quarto até passar em medicina, meu YouTube é todo em inglês, eu só vejo coisa em inglês, é Uhum. muito normal. Eu já lembrei da tradução, sempre que eu vejo um vídeo, tem uma moda, né, vários mentores Enem, eles copiam conteúdos gringos assim, na cara dura, um monte de gente faz isso no Brasil, mas aí eu pensei, eu me tranquei no quarto até passar em medicina, aí eu lembrei do termo locked in. Isso virou uma febre nos Estados Unidos, né? Vários vídeos com isso. Lock it in until até você fazer tantos milhões. Essa ideia assim de que, sabe, eu me tranco no meu quarto até eu fazer tantos milhões. É mesmo? Se tu pode pesquisar no YouTube em inglês, lock it in, é como se fosse assim. Lembra que teve a febre do monk mode? Que é como se fosse o modo monge, que você... Modo monge, você vai... Aí depois teve a febre do reset de dopamina. É sempre uma ideia que promete o quê? Cara, tu vai, ó, num curto espaço de tempo, tu vai se trancar e tu vai sair transformado. Aí teve o quê? Fique à frente de 99% das pessoas, torne-se reconhecível em 6 meses. Vou falar, tu tem que se trancar no teu quarto até tu passar em medicina. Se tranque no seu quarto pra passar em medicina. Eu me tranquei. Primeiro que é mentira, não se trancou nada, não tem nada disso. Raríssimas são as pessoas que se trancam mesmo no quarto. E faz mal, mano. Na minha preparação pra medicina, Mano, acho que faz muito mal. faz muito mal. Muito mal. Tu saía toda hora na tua preparação pra medicina, ficava indo em festa, ficava indo em balada, ficava de palhaçada? Não. Também não dá, né? Agora, tu tinha alguém que tu falava com essa pessoa? Opa. Tinha, não tinha? Uhum. Tu tinha alguém que te amava ou que tu amava essa pessoa? Opa, eu ia à academia, né? Ia à academia, Eu ia ao mercado. Eu lavava louça. Na minha eu ia à academia, eu também ia ao mercado, eu também lavava louça. Cara, eu falava com a minha avó todo dia. E eu tinha um amigo, que é meu melhor amigo até hoje, inclusive, que eu, cara, 2 vezes por semana eu ligava pra ele, trocava uma ideia.
Uma vez por semana eu dava uma volta com ele, não bebia e tal, fazia uma parada saudável. E é isso. Eu saía todo dia à tarde, 5h30 pra andar na rua. Isso é perfeito. Eu também saía pra passear com o meu cachorro. Então, assim, você tem que ser muito maluco. E tem que ter muito. Quem bebe dessa cultura americana do work hard loucamente. Eu também já fiz isso, eu já fui imaturo a esse ponto. Mas é aquilo, você pensa que a solução pra passar em medicina é você virar um cara muito duro, um cara. Não. Não, o cara que ele é viciado em pornografia, o cara que ele é viciado em comer besteira e fica procrastinando o dia todo, o que vai adiantar ele se trancar no quarto até passar em medicina? Nesse momento que ele tá vendo esse vídeo, ele tá trancado no quarto já e procrastinando. Então, é uma É, ideia que é sedutora. 2 pesos, 2 medidas, né? Sei É, lá, o que você quer dizer com dois pesos, duas medidas? que uma coisa ele tá usando ali pra, por exemplo, eu me tranco no quarto e foco no meu estudo, mas ele É, não corrige as más virtudes exato, não dele, sei, tipo a não se, pornografia e não se tal. tem exatamente. O cara, pelo contrário, eu tenho aconselhado cada vez mais o que, mano, bota teu setup de estudo na sala. É óbvio que um monte de Tem gente vai falado falar. isso? Eu já falei isso várias vezes. Falei, mano, bota teu computador na sala e fica estudando na frente da tua família, na mesa de jantar. Você não sabe quantas pessoas construíram a própria aprovação de medicina sem estudar no próprio quarto, estudando na mesa de jantar, na mesa de almoço, ou estudando na sala, ou estudando em público numa biblioteca, estudando numa Cara, cafeteria. eu não consegui estudar com muita gente à minha volta, não. Exato, mas eu não consigo, mas se eu botar o fone eu consigo. É, Então, aí assim, até vai. a questão não é se você vai estudar na sala ou no quarto. A questão é, esse tipo, meu terceiro conselho que eu deixo aqui de coração é o seguinte: esse tipo de mentalidade de que você vai se trancar no seu quarto até passar em medicina, você vai se isolar do mundo, você é um psicopata, você. Claro, isso é absurdo. Isso é uma coisa que não é saudável. E é o que origina perguntas do tipo, só pra concluir, Fala. você acha que namoro atrapalha na aprovação em medicina? Boa. É bizarro, pô, é a tua vida, cara. É. Pô, se tu ama mesmo a menina, se tu ama mesmo o cara, isso é muito mais importante do que qualquer coisa. Você acha que eu devo ir à academia 2 ou 4 vezes na semana? Tanto faz, mano, o É, número que tu quiser, testa exato. aí. A Exato. resposta pra Maria. É que quando a gente dá esse tipo de resposta, fica uma coisa broxante pra pessoa. A pessoa gosta de receber. Qual o melhor método pra estudar interpretação, pra aprender interpretação de enunciado em matemática? Que método que existe pra aprender interpretação, meu amigo? Nenhum método pra aprender. É você estudar, entender a teoria. Por que você teria dificuldade de interpretar uma questão que ela tá descrevendo ali uma função do primeiro grau? Não É. é porque tu tem problema de interpretação. É porque tu não sabe função do primeiro grau. Ah, Que não, você não mentira. aprendeu bem. Não aprendeu bem. Ah, não, Pedro, mentira. Eu sei. Função do primeiro grau é y igual a x mais b, mas na hora da prova eu não Não sei. sabe aplicar. Exatamente saber que função do primeiro grau é y igual a x mais b, isso não é saber função do primeiro grau. Saber função do primeiro grau já inclui dentro do conhecimento que você saiba transformar qualquer tipo de frase, qualquer tipo de enunciado. Ah, um taxista cobra R$ 6 assim que você entra no táxi dele e cobra mais R$ 2 por quilômetro. Ah, tá, então isso aí y igual a 6 mais 2x. Isso já inclui isso quando você diz que sabe função do primeiro grau. Boa. Né? E se a pessoa te pergunta um método pra aprender interpretação, você fala assim, mano, sei lá, por que você tá me perguntando isso? Tu vai estudar matemática, velho. Boa. Ela fica decepcionada contigo. Fica Ela decepcionado, fala total. assim, O aí cara não ela, sabe nada. aí ela continua sem estudar Aham. e vai falar o quê? É porque eu não sei, eu tenho muita dificuldade, eu não sei qual o método pra aprender. Então, mas é isso, a gente pode até puxar um quarto ponto. Manda. Se o cara ele for preguiçoso, se ele tiver esse estudo não, essa personalidade de querer que os outros deem as coisas na mão dele, ele não vai passar. Isso já é um traço bem negativo mesmo de personalidade. Eu acho que isso é um traço totalmente negativo. Pedir muito as coisas, fazer muita pergunta, Que o Google responde. perguntar muita coisa. Por exemplo, já me perguntaram muitas vezes na caixinha de pergunta: quero ser um empreendedor, que nem você, como é que eu faço? Falo, mano, ninguém que vai ser empreendedor pergunta Pergunta isso. como vai ser um empreendedor, né? Pelo contrário, quando eu decidi, pô, largar a faculdade de medicina Pra empreender. pra empreender, todo mundo, a maioria das pessoas achou absurdo, falou um monte de coisa. Eu nunca perguntei pra ninguém, nunca passou pela minha cabeça. Eu mesmo fiquei lá obcecado com a minha visão e fui lá e comecei a aplicar ela. Deixa eu jogar um ponto. Manda, joga. Acabei de falar que essa questão do espírito preguiçoso é algo que faz com que a pessoa não passe. E o que você acha que resolve esse espírito preguiçoso? O que O você acha que primeiro pode passo é fazer? reconhecer, eu tenho um espírito preguiçoso. Você falar isso, né? Hum, Calar a boca, parar de fazer pergunta pros outros, certo? escolher uma coisa pra fazer, escolher um curso Certo? e fazer esse curso com muita dedicação. Certo. Com muita dedicação. E qual o conselho que a gente tá? Tu deu o quinto agora? É o quarto.
É o quarto? É, teu foi o Então, terceiro, agora é o o quarto. terceiro era qual, então? O terceiro foi o que você Sobre deu. a vida social. Não ficar que nem um retardado no próprio quarto o dia todo, É. achando que é um E psicopata. o quarto foi do espírito Do preguiçoso. espírito preguiçoso. Isso aqui já vai me encaminhar pro quinto conselho, mas o quinto conselho, bom, então vou responder a tua pergunta do Isso. espírito preguiçoso, né? Que é um conselho, não tem espírito preguiçoso, com o quinto conselho, Certo. que é o seguinte: o que eu mais vejo por aí é gente que tem plataforma de estudo ruim. Tem Uhum. muita plataforma de estudo que é uma bosta, tem curso que eu acho muito fraco mesmo, e tem curso que é muito bom. Então, vou ser sincero aqui. Curso do Ferreto, muito bom. A prova total, muito bom. E vários outros aí, são cursos muito bons, né? Eu acho que a plataforma SAD é melhor? Cara, eu acho que é bem melhor. Eu acho que é incomparavelmente melhor. Porque a minha didática é uma coisa bizarra, é um dom mágico que eu tenho. Mas, esquecendo isso, o que eu mais vejo são pessoas ingratas que tem ali, o pai assinou pra ela, pagou o curso do Ferreto, do A Prova Total, qualquer curso desses, e a pessoa não faz o curso. Porque ela cismou o seguinte: eu não tô tendo resultado porque esse curso aqui é um curso normal. Ela caiu na copy de alguém. Eu já vi isso muito. É. Exatamente. Mano, eu acho que a plataforma SAD é bem melhor, sim, mas todo ano vai passar um monte de gente também com outros cursos. Claro. Porque não Todo ano. depende só do curso. Depende da pessoa também. Pronto. A gente não fica dizendo isso por quê? Porque o povo às vezes é tão besta que a gente tem que, né? Eu confio tanto na plataforma SAD, tem que obrigar o cara a comprar. Tem que Uhum. mostrar pra ele que aquilo ali é o certo dele fazer. Depois que ele entra e assiste as aulas, ele fica chocado. Sim. Mas jamais uma pessoa deve parar o curso que está fazendo até ela poder adquirir outro. Então, eu cismei que eu quero a plataforma SAD. Então, enquanto eu não conseguir, a pessoa vai lá e pede, pai, assina a plataforma SAD. Pai fala, pô, filha, eu já paguei aí o curso que você pediu lá, 497. Pra mim já foi muito. Aí ela, aí pronto. Por que você não tá estudando? Ah, porque a didática dos meus professores eu não gosto daquela didática lá do não sei quem. Mentira. É porque você não tá fazendo o curso. Cara, sempre que alguém me fala isso, eu viro e falo pra pessoa, você quer medicina, certo? Aham. E na faculdade você vai escolher a didática do teu professor? Você vai ter aula com o cara e você vai escolher quem vai te dar a aula. Se você não entender a aula do cara, o que você faz? Você fala, não vou entender essa matéria e pronto. Pô, não existe isso. Na faculdade você tem que entender a aula do cara que der a aula. Perfeitamente. Não posso escolher. Mentalidade imatura. Isso é Total. mentalidade mimada. Mimado. Então, o meu quinto conselho é o seguinte: você ter desprezo. Você perguntou assim, como é que. Vou conectar com o teu. Você perguntou assim, como é que o espírito preguiçoso, como é que o cara para de ter? Você não pode ter desprezo pela sua própria realidade. Quando você é uma pessoa que cria desprezo pelo seu curso presencial, porque os professores lá não são tão bons, Nossa, nesse você mandou bem, tá? Desprezo pela própria realidade. aí você vê agora o seguinte: Você mandou bem. todos os mentores de Enem, ditos mentores de Enem, Uhum. eles fazem piada o tempo todo com o Descomplica. O Descomplica. Porra, eu fui inventar a piada lá de chamar o Descomplica de Complica há muito tempo. Agora todo mundo chama. Aí quando todo mundo começa a fazer, eu paro de fazer. Eu não consigo ficar fazendo. Aí fica, você vai estar lá no Descomplica. Eu vi o pitch de venda de um mentor aí um dia desses. O caminho, se você for pelo Descomplica, você tá ferrado. Se você for pelo teu curso presencial, você vai continuar do jeito que você tá. Ele não fala pra audiência dele assim, ó, só pra deixar claro, você tá do jeito que você tá por vários motivos. Talvez você seja preguiçoso, talvez meu curso não tem como resolver isso tudo. Você vai ter que ter postura de verdade. Não. Ele embute assim, eles colocam assim, ó, você vai passar com certeza, desde que você faça a sua parte. Mas no fundo ele quer dizer o quê? Teu curso é uma bosta, teus pais são uma bosta, teu cursinho presencial é um lixo. Até porque o cara só querem vender, Só né? quer vender, pô, É. aquela merda. É. Pra se sustentar na faculdade de medicina. Exato, é. Então, assim, Culpa dos outros. exatamente, é uma É. desonestidade intelectual absurda. A Nossa, maioria é. de vocês não vão ser aprovados porque vocês nem mesmo prestam atenção na aula do presencial, pô. Então essa modinha de ficar falando que, meu professor do presencial é um lixo, meu professor de física é uma bosta. Cara, quantas vezes eu já não vi aluno falando mal, dizendo que a didática do professor é uma bosta, e o professor não tinha uma didática bosta, nada, tinha uma didática normal, uma didática boa. Ok, é. Ok, didática ok. Tu nunca viu na faculdade de medicina? Claro. Quantos professores estão ali fazendo um trabalho honesto na faculdade de medicina? O cara não é o Didática, melhor, mas se eu parar e se eu óbvio. prestar atenção, eu vou entender com ele. Claro, se tu parar, prestar atenção, fizer a tua parte, tu vai entender. Mas não, é o mesmo espírito. Eu não vou prestar atenção porque não tá perfeito, porque eu não sei o método de estudos perfeito pra faculdade de medicina, porque eu não sei como é que eu estudo no PBL. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabe que na minha turma eu nunca vi ninguém falar de didática? É mesmo? É Como mesmo, assim? porque os caras, pô, eu penso que o cara que passou numa pública, o cara que se esforçou e fez pra chegar lá, ele não tá preocupado com isso de didática do professor da faculdade, ele já tá na faculdade, ele vai entender com o que tiver.
Ninguém fica. Eu nunca ouvi essa palavra didática nos 4 anos de Mas e faculdade que aí? eu tô. Mas qual que é a conclusão disso? A O que você conclusão quer é que dizer? o cara que passa mesmo, ele não tá tão preocupado em achar o melhor, em fazer com o melhor. Ele faz com o que tem na mão. Boa, entendi. Ele pega Faz o que sentido. tem e faz com o que tá na mão. É o espírito do cara que vai construir, pô. É. Vou pegar o que eu tenho aqui e vou construir, pô. Perfeito. Perfeito. Ele aproveita a circunstância dele. Eu já vi vários professores que não eram talentosos e quando eu decidi prestar atenção na aula deles, sentar na frente, eu comecei a entender tudo. Uhum. Porque eu comecei a me esforçar. Claro. Eu procuro no Google alguma coisa quando não entendo, né? Eu abro o GPT e escrevo alguma coisa. Agora você contrasta isso com essa mentalidade de vagabundagem que tá tomando conta do nicho Enem. E aí vem o meu sexto conselho. Vou pular pro sexto, depois eu passo a bola pra você então. Tá, fala que o eu sexto tava aí. no quinto. Tá. O sexto conselho é o seguinte. Não, perdão, eu vou complementar o teu quarto conselho, porque é a mesma coisa. Não tem por que eu dar outro conselho sobre isso. Teu quarto conselho foi sobre o espírito de preguiçoso. Eu vou engrossar ele. Certo. Embora eu já tenha dado o conselho número 5. Certo. Que é não desprezar a sua circunstância, não desprezar a sua vida. Certo. Nunca ficar odiando o teu local de estudo, Certo, odiando o certo. teu cursinho, né? O teu quarto conselho, cara, E esse eu acho que achei a massa. coisa que é massa, né? Acho que a coisa que mais fortalece, a coisa que mais te deixa inebriado no espírito da vagabundagem é quando você. Olha isso aqui. Existe uma forma muito satânica de você destruir seu cérebro, que é quando você tem problema com procrastinação e você fica vendo vídeos para resolver a procrastinação, mas que são vídeos que eles próprios já têm uma promessa procrastinadora. Por exemplo, você tá com problema de procrastinação e o vídeo é: me dê 74 segundos e eu vou acabar com a sua procrastinação. Você tá dependendo do outro. Cara, isso é a mesma coisa que o tigrinho, mano. Isso assim, é uma imoralidade tão grande. Não, pô, não é que tá dependendo do outro, é que para pra pensar. O cara é procrastinador, então o cara não aguenta. O cara, ele odeia trabalho, odeia esforço, ele sempre, sempre, sempre prefere a recompensa. Mano, a única razão dele clicar nesse vídeo é porque dá um pico de dopamina nele, ele pensa assim: se eu assistir esse vídeo em 74 segundos, eu resolvo meu problema. Será que ele acredita nisso? O cérebro dele acredita. Não, olha, quando você tá na merda procrastinando o dia todo, você vê um vídeo, me dê 74 segundos e vou acabar com a sua procrastinação. Tu fala, vou assistir isso. Aí o cara bota no 2x ainda, assiste. E o que ele faz depois daquilo ali? Ele volta a fazer o que ele tá fazendo, ou seja, teve o pico de dopamina. Daqui a pouco vai aparecer outro influenciador fazendo o mesmo vídeo, todo mundo vai começar a replicar o vídeo e ele não vai assistir mais nenhum, porque é isso. Cara, eu vou puxar um. Ou seja, mas vê se você Fala. entendeu. O cara tá ainda. É a mesma coisa do que você. O cara que tem vício em. Já vi muita gente assim. O cara tem vício em pornografia e ele troca aquilo ali por vício em videogame. É a mesma artéria. É a mesma artéria. É prazer digital, agressivo, rápido e que não é real. Você não tá de verdade numa guerra matando ninguém, que nem no videogame, e você fica o dia todo forçando seu cérebro naquela adrenalina, assim como na pornografia é a mesma lógica. Então, o cara que ele tem problema com procrastinação, tem um espírito preguiçoso, a primeira coisa é ele entender o seguinte, cara, não existe absolutamente nenhum método pra você resolver isso. Nenhum. Nenhum. A não ser criar vergonha na cara. Não, também não. Isso Não? também acho que não. você Eu poderia. Exatamente, porque você para pra pensar, de certa forma é verdade o que você tá falando. Mas assim, criar vergonha na cara é uma coisa muito abstrata. O ponto é o seguinte, Chamas, vê se você concorda. Fala. Mano, procrastinação é um estilo de vida. É uma doença complexa que assola nosso tempo, que assola nossa vida. Todos nós procrastinamos, todo mundo perde tempo com algumas coisas. O cara que fala, o Andrew Huberman procrastina. Qualquer cara que fala na internet sobre procrastinação, ele também procrastina. O remédio para procrastinação é a construção de virtudes. Construção de virtude da ordem, virtude da pontualidade, virtude da laboriosidade, da estudiosidade. E para você construir virtudes de verdade, existe todo um itinerário longo. A virtude, se ela para de ser construída, ela logo decai. A virtude não é algo permanente. Então, você se manter sendo uma pessoa boa exige. Eu vou falar de verdade aqui o que eu acho que exige. Até sai um pouco do escopo do vídeo, mas já que o tema é conselho sincero, eu diria: desenvolvimento de virtude passa por oração, desenvolvimento de virtude passa por jejum, passa por negar a si mesmo, por se mortificar, pedir a graça de Deus para você ser mais disciplinado e agir conforme a própria inteligência. Você não pode desprezar a sua própria inteligência. A sua inteligência muitas vezes te diz o que você deveria fazer e você fica desprezando ela, você não escuta. A sua inteligência fala: não entra no celular agora não.
bem melhor que eu falar tomar vergonha na cara pro cara. Exato, mas É, é apenas um ângulo mais profundo da coisa, total, é. mas De você. fato é tomar vergonha na É cara. exatamente, Mas, e tudo isso que eu falei você sabe. sim. Você é um cara virtuoso, como é que é a sua vida? Não, tu não aplica nenhum método, Júlio. Uhum. Tu vive numa luta contigo mesmo e você vai tentando, né? Mano, isso você fala muito verdade. Eu vivo numa luta comigo mesmo. Eu sempre vivo me forçando pra ser melhor. Eu sempre vivo tentando melhorar de algum jeito. Em que sentido na prática que você conecta isso com estudo? Porque você ainda é um cara de muita alta performance, até bem mais do que quando você passou hoje em dia. Vou te dar alguns Você tem exemplos. muitos alunos, você mentora muita gente. Se, por exemplo, um dia eu falo E assim pra... antes de tu falar, eu Rapaz, sei vou que eu até tô. iogurte aqui. É, Fala, antes de tu falar, eu acabei de pensar até numa coisa, né? fala. Você tem muita gente que tu mentora no individual. Uhum, Eu mesmo não consigo fazer isso com ninguém. certo? E tu sempre responde todo mundo. Teu WhatsApp é bizarro. Teu Zerado. WhatsApp é É. todo louco, cheio de etiqueta em todo mundo, Você zerado. viu hoje, né? Eu vi um moleque falando mal de tu, dizendo que era impossível dar mentoria pra tanta gente assim. Eu lembro. É porque ele não é disciplinado que nem você. Eu quero Total. até, antes de você falar o que você falar, abrir esse parêntese. Você começou a postar vídeo no YouTube e você tá postando que nem um doente. Você tá postando 2 vídeos todo santo dia, sem exceção. Fazendo faculdade de medicina, sendo diretor de uns setores da plataforma e atendendo 50, 60, 70 alunos. Quanto você tem ativo atualmente? Não deve estar. 110. É bizarro. Aí o cara falou no vídeo. Isso aí não é um mentor, isso aí dá até vontade de denunciar. Só que aí eu acabei de lembrar que esse cara tava criando vídeo pro YouTube e E já parou de parou. criar, não aguentou É. criar. Só criava vídeo bosta, vídeo falando coisa com coisa, reagindo a alguma coisa, mandando indireta pra mim, e agora ele não tá lá. Isso sempre me lembra. São poucos os que são realmente de verdade. Fato. Poucos vão dar esse papo aqui. Várias coisas que eu falei aqui agora nesse vídeo. Eu, inclusive, falei o quê? Você não precisa mesmo da plataforma SAD. Muitas vezes você pode passar com o curso que você tem. Sim. E você é um cara disciplinado de verdade. Por isso que as pessoas gostam do seu vídeo. Porque as pessoas sentem a fibra de quem é de verdade. Por isso que tá crescendo a parada. E pra ser disciplinado de verdade, eu tenho que me forçar várias vezes a ser disciplinado. Então, o exemplo que eu ia te falar hoje era na academia. Eu queria correr 10 minutos, eu me forcei a correr 20. E tu tem o joelho destruído. E eu... Não foi? Você Você acabou- perdeu o ligamento, não perdeu? Dos dois, mano. Destruiu os 2 ligamentos do joelho e se reabilitou. Hoje em Reabilitei. dia pula, É. faz tudo. Né? É, não é? É, mano. Voltou normal, corre. Corro, tal, tudo, é normal. Ah, você não tinha falado isso pra eles ainda não? Não, acho que não. Ele explodiu os 2 ligamentos do joelho dele. Mas tem que ser sujeito homem, porque você explodiu, operou, Eu operei, voltou a fazer agachamento pesado, correr. fiz a reabilitação certinha. Que tudo que tinha que fazer eu fiz. Mano, você corre, tu pula hoje em dia. É. E corre muito. Você pula engraçado por É. onde eu vi. E assim, isso deve ser porque tu dorme 8, 9 horas por dia também, mano. Que te auxiliou a se regenerar. Tu já parou pra pensar nisso? É, eu não durmo 8, 9, né? Durmo dorme quantas? 7, 8. Ah, é mesmo? É. 7, 8. Tem dia que eu durmo 6 horas e meia. Mas você sempre dorme no mesmo horário, não tem uma parada Sempre assim? durmo no Que mesmo tu é horário. muito, muito, muito consistente. Muito. É. Tu tem uma rotina idêntica, né? 10. Isso é bizarro. 10, mano. Sempre dorme. É. Então teu corpo fica muito otimizado. Cara, esse negócio de dormir é interessante, porque às vezes eu durmo às 10 e acordo às 4, que eu tô mais descansado. Às vezes eu durmo às 10 e acordo às 5. E E é a- sem despertador. E uma parada bizarra que você me falou ontem. Você acorda como? Você acorda... Eu acordo e não consigo ficar na cama. Não consegue ficar... É. Eu acordo, eu quero fazer as coisas, eu quero levantar. Eu tenho tá? esse problema. Eu sempre durmo meia-noite e meia, 1 da manhã. Mas você acorda e você fica na cama? Não muito tempo, mas eu não acordo com... Vamos lá, eu acordo e saio da cama, mas é porque meus filhos estão chorando. Geralmente minha mulher pega, mas quando ela já tá com um, eu vou lá e pego o outro. Pô, Mas eu acordo ainda cansado. é mesmo? É, mas quase todo mundo acorda cansado, Uma mas é que tu é curiosidade, muito disciplinado. Você acorda com a boca amarga ou não? Não, Não? como assim amarga? Com a língua amarga, assim. Eu não acordo sentindo gosto nenhum na minha boca. Ah, que bom. Acordo normal. Então esse é um sinal bom. Com vontade de fazer xixi. Bom. Bom, Então é bom. meu xixi é sempre transparente. Uai, Legal. então você bebe bastante água. É, eu tomo bastante água. Uai, então Com tá sal, várias vezes, inclusive. Boa. O quinto conselho, aí eu fortaleci o teu quarto conselho, acho que agora foi 5. É, aí agora Vamos eu pro vou sexto, então, ó. Boa. Eu tenho aqui umas palavras anotadas. Ah, fala o teu. Eu queria te falar um do sexto, que você tá falando de 74 segundos, e você falou de acelerar o vídeo. Aí eu falei, pô, 74 dividido por 2,37, beleza, pá. E aí eu olhei e pensei numa coisa, falei, tem muita gente que tenta acelerar tudo na preparação. Então, tipo, eu vou tentar ver química mais rápido, eu vou tentar ver física mais rápido, biologia mais rápido, e tenta acelerar tudo. Só que o cara, em vez dele aumentar a quantidade de horas e estudar mais, ele quer acelerar o que ele tá fazendo dentro do X de tempo dele lá. Aí fica uma merda. Aí dá ruim, porque ele começa a passar por cima das coisas, pular Caraca! etapa e tal. Esse é bom. Bom? Esse conselho é muito bom. É o vício em otimização. Eu quero otimizar. Eu quero sempre fazer o máximo de coisa no menor tempo possível. Sabe por que a pessoa vive com esse vício? Porque ela procrastina No tanto. restante do tempo. É.
Aí ela Aí, quer otimizar. exato, quem vive procrastinando, quem vive vagabundeando e perdendo tempo, sempre tá com pressa. É. Sempre que decide que vai estudar, chega em mim. Assad, ó, eu quero assinar a plataforma, mas tu garante que eu vou, Que eu vou que eu vou passar em passar, 4 né? meses. Eu tenho, ó, tenho 3 meses com 3 horas por dia. Como é que eu faço pra nesse tempo de 3 horas render o máximo possível? Eu falo Não. assim, meu irmão, onde é que você tava até Ontem uma agora? menina perguntou se ela conseguia subir 150 pontos em 4 meses. De quanto pra quanto, será? Não, Tu acho que lembra? 650 por 800. Em 4 meses. Absurdo, 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 absurdo. absurdo. A pessoa que consegue fazer isso, ela não tá perguntando, ela tá estudando, ela não tá nem falando com ninguém. Exato. Se tem alguém que vai conseguir subir de 650 pra 800, que é difícil, Muito. essa pessoa tá estudando pra cacete, ela Ela não vai perguntar. não vai Não vai perguntar. ter a dúvida. Será que eu consigo? Será que dá? Será que é possível? Ela não pergunta. Exato, Ela não tá pelo sim, ela tá por fazer. exato. É, O isso é muito massa. que leva pro 7º conselho, então. Posso Joga. falar ou tu já... Pode falar, pode falar. Depender... Caraca, esse aqui é bizarro. Quantas pessoas não têm esse comportamento? A pessoa... Essa é uma pergunta... De todas as perguntas que você pode fazer, tem muitas que são perguntas burras. Tipo, ficar perguntando qual é o melhor método para matemática, mas tem uma que se supera. Existe uma pergunta que ela deve ser a pergunta mais estúpida de todos os tempos do Enem. É uma pergunta que ela é um cristal de ignorância. Puro e límpido, jamais tocado pela inteligência. Nossa, É moça. quando a pessoa pergunta assim, ó... Em X meses, ainda dá tempo de... Nossa, essa é. Mano, essa pergunta, ela é muito sem pé nem cabeça. Ela nem se eu tivesse bola de cristal. Eu não consigo. Não, essa pergunta não faz sentido metafísico. Essa Porque pergunta presta me atenção. estressa, você Essa acredita? pergunta estressa, porque tu fala assim, ô, calma aí. Eu fico- Me pergunta isso agora. Pergunta se ainda dá tempo de tu passar em medicina esse ano. Dá pra você passar em medicina em Não, 4 pergunta meses? se tu finge que tu é um aluno me perguntando isso. Ah, tá. Ô, Pedro, será que eu consigo passar em medicina em 4 meses ainda? Tu quer medicina? Tu quer ser médico? Eu queria no FRJ. Então, por que tu quer saber se dá pra passar em 4 meses ainda no Enem 2025? Responde pra mim, normal. Porque se eu não passar esse ano, minha mãe não vai mais me apoiar nos estudos. Tá, mas se eu falar que dá pra tu passar esse ano, tu vai se comprometer? Tu promete que se eu falar que dá, tu vai se Pô, comprometer? prometo. Promete? Vou, Vai se prometo. comprometer? Vou me Vai esforçar. estudar? Vou. Vai fazer tudo que eu mandar? Vou. E se eu falar que não dá tempo? Aí tu não vai estudar, não? Pô, porque aí ano que vem minha mãe não vai me apoiar. E isso vai mudar o que nesse ano? Se eu falar que não vai dar, então tu não vai estudar mais? Que diferença faz na sua conduta? Se eu quero ser médico, né? Em Tanto tese. faz, meu irmão. É. Ah, mas ano que vem, meu... E daí? Então se eu falar... Então, peraí. Tu não... O problema é que às vezes o cara não quer. Essa pergunta fundo, é né? sempre do cara que ele não estudou nada até agora no ano. Nada. E aí, ele depende muito de pico de dopamina pra tudo. E aí ele vê o Enem há 4 meses, ele Bom fala assim, ó. ponto. Ele vê o Enem há 4 meses e ele fala assim, ó. Ainda dá tempo de passar? Se tu disser pra ele assim, ó, dá. Aí ele vai falar assim, ó. Então ainda dá tempo? Então agora eu vou me transformar. Então agora chega. Então agora eu vou jogar meu celular fora. Eu vou parar com os meus maus hábitos. Academia 5 vezes por semana. Vou começar a ler livros de Machado de Assis pra pegar repertório pra prova. Porque você disse que dá tempo. Então eu vou fazer de tudo pra dar tempo. É mentira. Ah, tá. Você não é essa pessoa. Eu já tava tentando achar que você fala que era verdade. Não, Eu já não, falei, não como é. assim? Tu não é essa pessoa. É óbvio, não, Não vai é. ser. Aí, se um cara, aí, por exemplo, se você me perguntar assim, faltam 4 meses pro Enem, dá tempo de eu passar ainda esse ano? Eu falar assim, não. Ué, aí tu não vai fazer então tudo isso? Porque eu disse que não dá tempo? Mas peraí, se não dá tempo de tu passar esse ano, então você deveria também começar a estudar agora com foco total para que ano que vem tu consiga passar. Essa mentalidade de, olha, eu só vou me transformar da água pro vinho e começar a estudar e dar o gás se você disser que dá tempo. Isso é sempre uma mentira. Quem vai estudar, já está estudando. Quem precisa que alguém responda se dá tempo, e aí caso alguém diga que não dá tempo, a pessoa não vai estudar, é porque essa pessoa também não ia estudar caso eu dissesse que dê tempo. Porque eu acho que essa pessoa ela não quer de verdade. Claro que não quer, pô. Claro que não Ela quer. não tem claro o motivo. Não tem claro nada. É uma pessoa completamente confusa. Não existe essa pergunta. E outra coisa, Pô, mas essa pessoa me dói, cara. É difícil ajudar essa pessoa. é Porque, tipo, difícil, é eu muita penso assim, ignorância. que eu vou fazer com esse cara? Eu não sei nem se o que eu respondo pra ele. Porque se eu falar sim, Sabe não... sabe o que eu respondo de verdade? Fala. Eu sempre falo assim, dá, mano, dá tempo sim. Só se tu der muito gás, se esforçar muito. Juro pra tu. Agora, eu posso te falar? Eu fico com medo de estar mentindo, sabe? Calma. Porque às vezes eu acho que não dá, né? Então eu vou te contar. Fala. Eu sempre falo que dá. Quase sempre. A menos que Seja pessoa... muito absurdo. Não, a menos que a pessoa me pergunte assim, ó. Se eu comprar teu curso e eu ficar 3 horas por dia nele, dá tempo?
de eu sair de 600 para 800 em 3 meses? Aí eu falo, não, porque senão ela vai comprar e vai me encher o saco depois. Mas se uma pessoa me pergunta assim, aleatoriamente, qualquer pessoa, Pedro, dá tempo de passar em medicina esse ano? Não é nem que eu falo sempre que dá, mas eu já falei várias vezes que dá. Eu falei assim, cara, dá, se tu fizer isso, 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 isso. Eu vou te falar, a pessoa nunca faz. Nunca É, faz. tá. Então, tanto faz o que você vai responder. Porque quem pergunta isso. Sem razão. Quem pergunta isso, essa pergunta não tem sentido. Não existe como você falar que você vai estudar mais se eu disser que dá tempo. Isso não faz sentido. Você sempre deveria estar pensando assim, ó. Se não vai dar tempo esse ano, então eu vou estudar o máximo possível, como se fosse pra passar esse ano. Uhum. Como se fosse pra passar. Porque quando o ano virar, o meu estudo não vai sumir. É, Eu vou tá. continuar tendo aquilo que eu conquistei e eu vou continuar estudando pra garantir que ano que vem eu passe. Cara, isso é um ponto muito legal, né? Porque às vezes o pessoal para de estudar depois do Enem e só volta, sei lá, em fevereiro. É a visão de que Enem é todo ano. Mas É. não. Enem é, não eu ia falar uma coisa errada. Eu ia dizer, muitas vezes o Enem é um projeto de 2, 3 anos. Mentira. Passar em medicina sempre é um projeto da vida inteira. Sempre é um projeto da vida Quem tá inteira. lá fazendo a prova sempre é você e toda a sua história. Reflete nessa. Quem tá fazendo a prova não é só o Júlio Chamas que estudou um ano antes. É você desde que tu nasceu. Quem vai estar na tua concorrência, o cara que vai estar do teu lado fazendo a prova, não é só com o que ele estudou naquele ano. É desde que ele tem 4 anos que ele tá aprendendo a tabuada. Com 5 anos ele aprendeu separaçãozinha de sílabas, às vezes 6 anos, sei lá. 6 anos aprende no CA. Sim. Com 10 anos na escola dele é isso. E também o cara que teve a vida inteira uma educação prejudicada, ele também está ali na prova com todos os seus prejuízos. Não tem como você isolar o sujeito da sua história. Então, como é que você vai isolar o sujeito do seu futuro? Como é que você vai dizer pro cara assim, você só tem que pensar até o Enem desse ano, ver se dá tempo de você passar ou não, se der tempo tu dá o gás, e se não der tempo, tu desiste e fica sem fazer nada. Meu irmão, se tu quer ser médico, tu tem que estudar e Uhum. passar em medicina. Esse ano, no próximo ou no outro. A menos que tu não tenha condição financeira de manter a preparação, a menos que tua vida exija outra coisa de você. Bom ponto. Bom ponto. Muito bom ponto, gostei. Essa é a pessoa que ela é dependente da água batendo na bunda pra ela estudar. Exato. Todo ano um monte de gente fica sem estudar nada. Até junho, julho. Você sabe que até agora tem gente que não começou? Eu sei. Tá Pior que eu ligado, sei né? Tu mesmo. pega a gente assim todo Porque dia. chega gente assim pra mim direto. Chega a gente assim todo dia. Tô começando a estudar agora e fala assim, mas mano, por que... É óbvio que a gente não entra nisso como, né? Mas a gente assim fica pensando, mas por que tu não começou antes? Exato. Eu não falo isso, É. porque, né, É. não convém nunca, Não mas, convém. pô, né, Mas você isso já mostra o pensa. quê? Uma mentalidade da pessoa, um comportamento altamente dependente de adrenalina, vício em adrenalina. Ela tá viciada em se atrasar, viciada em só fazer as coisas nervosas. E aí a gente volta pras virtudes. Volta pras Que virtudes. ela precisa desenvolver E aí virtude. volta pra todo o problema da mentalidade de curto prazo. Perfeito. As pessoas não têm projetos de longo prazo. Eu lembro que quando eu decidi passar em medicina, eu já tava com 20 anos, quando eu comecei a tentar com 19, prestes a Uhum. fazer 20. E eu Certo. passei em um ano. Mas eu já tava muito claro na minha cabeça que mesmo que demorasse 2 ou 3 anos, eu ia passar. Eu só não ia aceitar chegar na prova fraco. Eu tinha que chegar na prova bem competitivo. Não faz sentido. E essa é uma coisa muito importante, porque você tem que sempre, sempre, sempre mirar e se convencer o seguinte, mano, se eu quero ser médico e se eu não tem nenhum grande impeditivo na minha vida pra eu ser médico, se eu tenho fôlego financeiro pra sustentar a preparação, independente do que aconteça, eu vou estudar até eu passar. Legal. Eu acho legal você mirar alto. Mirar alto. Porque eu acho que mirar alto e mirar baixo dá o mesmo trabalho. Se eu for tanto mirar baixo pensando, eu vou passar no ano que vem, quanto se eu for mirar alto pensando, eu vou passar neste ano. Dá o mesmo trabalho. é. Tanto mirar alto quanto mirar baixo. Exato. Então eu colocava fé falando, vai ser neste ano que eu vou passar. Perfeito. Isso é bom. Eu lembro que eu pensava isso também. Se não fosse, eu ia ter um baque. Claro que eu ia, porque eu queria muito passar naquele ano. Mas eu ia Perfeito. seguir, né? Perfeito, eu eu ia ia seguir. continuar tentando. E não tem essa de, não, mas é porque você não tem que trabalhar. Não, eu trabalhava no meu ano de preparação, não trabalhava muito, trabalhava 4, 5 horas por dia, mas mesmo que você tenha que trabalhar 8 horas, que você é CLT, se tu quer passar, você tem tempo livre ali de uma forma ou de outra, seja no ônibus, seja de manhã. Cara, isso me leva até pro 8º conselho que eu tinha anotado aqui. Tamo no 8º já, né? Tamo no 8º, esse é o 8º. Você realmente não pode ficar se perguntando, não pode ficar triste com nenhuma circunstância tua. Se você teve uma educação ruim,
se você tem que trabalhar, se teu pai não paga o melhor cursinho pra você. Mas esse Isso não não vai entra. ser o oitavo, não, já foi esse É, eu conselho. ia falar que esse entra naquele de odiar a própria circunstância e tal. Eu tô sendo repetitivo. Ó, Fala você um conselho então. então, eu tinha notado Eu aquele vou pensar em também. outro. Eu tenho um aqui que eu falei assim, que eu pensei, pô, é melhor você fazer um pouquinho do que você não fazer nada. Ah, esse é bem Porque prático, né? esse é bem prático, porque às vezes assim eu tenho 30 minutos, uma hora. Esses 30 minutos, uma hora, às vezes eu consigo fazer 5, 10 questões. Verdade. Então é melhor do que nada. E às vezes o pessoal eu vejo que despreza a pouca quantidade de tempo que tem. Pô, é verdade. Como Uma se o brecha. cara pra estudar precisasse de um grande ritual. Exato. Ó, eu já estudei no carro, Cara, enquanto meu pai dirigia. essa é muito boa. Na verdade, É. esse conselho teu foi muito top. Porque eu tô lembrando, quando eu conheci o Gabriel, né, meu sócio, Uhum, o Gabriel que é CEO da empresa hoje em dia, uhum. ele era militar, né? Ele tava saindo do exército, ele foi tenente. Da Caatinga. Da Caatinga, passou um bom Bravo. tempo lá no Nordeste. E eu lembro que eu tinha o hábito de manhã eu acordava pra trabalhar e, mano, eu fazia várias coisas. Pra eu trabalhar, eu tinha que fazer um monte de rituais. Eu tinha que fazer uma cacetada de coisa. Eu tinha É que. mesmo? O que você tinha que fazer? Mano, eu tinha que tomar café da manhã, beber água, tomar café preto, ficar em silêncio. Eu tinha que malhar. Eu tinha que Começava a trabalhar 10 da anotar. manhã. Exatamente, começava a trabalhar 10 da manhã. Aí teve um dia que o Gabriel dormiu lá no escritório, quando eu tava conhecendo ele ainda, e aí tava um colchão na sala. Aí, mano, literalmente foi isso, cara. Esse conselho ficou muito top que você deu. Esse é o nono? É o nome. Tá, O aí. O oitavo. oitavo, né? É o É o oitavo, oitavo, o é. oitavo. O Aí o Gabriel oitavo. tava dormindo assim, mano. Aí tocou o despertador. E no dia anterior a gente tinha comido pizza, tinha comido um monte de coisa. Aí tocou o despertador. Aí ele acordou. Aí ele pegou o notebook dele, ele levantou, pegou o notebook dele, começou a fazer as. Você ficou em choque. Eu falei assim, mano, que isso, velho? Mano, mas te O falar. cara não precisa de nada. Aí ele pegou uma É. água, depois bebeu. Aí você fala assim, mano, o que você vai falar? Não, eu era assim nos Tu era estudos assim também. também. É, É isso, cara. te juro. E a gente hoje em dia fica cheio de palhaçada. Ah, ritual matinal. Ah, não sei o quê. Cara, Eu demorava 15 minutos, da hora que eu acordava até o horário que eu ia é começar o a tempo estudar. justo. Era o tempo de lavar o rosto, colocar uma Quando eu, roupa, tomar uma quando água. eu passei em medicina também, cara, era assim pra É. mim. Eu acordava, Ah, mas aí aí eu. depois você decidiu vagabundear, tipo Não, isso? é porque Foi depois ficando mais frouxo. fui ficando mais frouxo. Quando eu Entendi. passei em medicina pela primeira vez, eu era muito bruto. Eu era sozinho, eu não era casado, não tinha filho, não tinha. A minha vida era assim, ó. Eu dormia, aí eu botava um despertador 6 da manhã com uma Uhum. música berrando. Aí ela acordava, aí, música do Slipknot, aí eu levantava. Aí eu me olhava no espelho, jogava água na minha cara, escovava o dente. Eu ia pra sala sempre, botava a mesma música do despertador que eu gostava de ouvir, a música do Slipknot, na época eu era mais roqueiro. Nossa, eu não imagino fazendo isso. Aí eu fazia sempre 30 flexões na sala. Aí as primeiras eram horríveis e do nada eu pegava muito pique, dava adrenalina, eu pegava. Aí eu comia uma, duas, três bananas. Mano, eu fritava um ovo muito rápido, comia o ovo e sentava pra estudar. Dava 15 minutos. Aí eu começava o estudo. Você tá louco? E eu começava benzão, mano. Nossa, eu não imagino você fazendo isso, eu nem me imagino fazendo isso, que Exato, doideira. hoje em dia eu sou bem mais soft, mano. Mais light, Eu né? era maluco, eu comia 7 refeições por dia, hoje em dia eu como duas, três. É. Então, esse oitavo conselho é muito sólido, cara, que é o seguinte, você realmente tá mais concentrado de manhã. Uhum, Cara, não tem nada melhor do que acordar cedo e ir direto pra estudar. fato. É top. Boa. Quando eu comecei a fazer isso, assim, foi mais pra reta final da minha preparação, faltando 4, 3 meses, foi bizarro. Eu comecei de manhã a estudar estequiometria, que eu tinha dificuldade na época. Uhum. Eu comecei direto de manhã a acordar, questão de estequiometria pura. Questão. Muito cedo. E dava 25, 30 minutos de estudo antes de eu ir pro curso. Nossa, da hora. E fez muita diferença. Muita diferença. Eu comecei a sentir que eu chegava no curso bem mais esperto. Legal. É um estudo bem mais atento que você faz. Então, oitavo conselho aí, tá dado. Boa. Mais um conselho agora. Esse aqui eu vou fazer questão de falar. Fala. Cara, rede social, Instagram, TikTok, não é que assim, atrapalha, é melhor desinstalar. É câncer. Câncer em metástase cerebral, espiritual, pesado na tua preparação. Todas as redes sociais? Cara, todas. Mas e Nem o YouTube, assim, você fala? Cara, YouTube assim é a única que salva, porque não é exatamente uma rede social. Mas se você perceber que você tá vendo shorts no YouTube, tu já tem que se proibir de entrar, cara. Tu não precisa disso. Entende o que eu quero dizer assim, mano? É bizarro quando eu vejo uma pessoa no meu Instagram, no meu direct, Pedro, preciso de ajuda, não sei o que, quero passar em medicina. Eu falo assim, cara, por que você tem Instagram? Vamos lá. Eu não sei se você percebeu, mano, mas o Instagram. Você nem posta mais, é. Eu posto um pouco, mas o que eu ia falar é o seguinte, mano, o Instagram, eu tenho certeza absoluta
que ele tá ficando muito mais viciante. Eu tô falando isso dia 17 de julho de 2025. Cara, eu tô percebendo que quando eu paro pra ficar vendo Reels, o meu algoritmo, ele tá absurdamente Melhor? é muito alinhado comigo. E Ah, na hora que legal. eu fico, eu tô vendo lá, jiu-jitsu, 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 porrada. Aí do nada, quando eu pulo um pouco mais rápido um vídeo, o algoritmo já entende, pulou um pouco mais rápido, então já vamos botar outra coisa Caraca. que ele também tem interesse. E aí vem um negócio, e aí eu falo, bizarro. E o algoritmo, ele hoje em dia tá muito sofisticado, muito. Mano, eu não tinha ideia disso, porque eu nem vejo Will. Porra, tu é muito disciplinado, cara. Eu acho chato, mano. Eu É acho sem chato mesmo, graça, mas é. vicia. Então, assim, se eu der mole, eu perco um tempo vendo, mano. Se eu der mole, eu perco uma hora e meia vendo Reels, tô falando sério. E Nossa, sabendo eu disso, não imaginava, não. na época da minha preparação, o Instagram não tinha nada disso, era só foto. Mas o vício era Facebook na época, eu já era meio viciado em Facebook, ficar vendo. 2018? 2018. Hum. E eu desinstalei totalmente, eu me proibia de entrar, porque eu tinha consciência de que toda vez que eu entrava eu ficava 30 minutos, 50 minutos no Cara, Facebook. imagina, era foto no Era Facebook. foto. Tipo, era foto e assim, uns videozinhos tontos, não tinha quase nada de legal, né? Imagina hoje, né? Hoje é bizarro, mano, o Nossa, algoritmo que te conhece loucura. muito. É. Muito. Nem tinha algoritmo de jeito naquela época. Tipo, O algoritmo era fraco, era cronológico, era por ordem de tempo de quem te é. seguia. Não era um Sim, algoritmo. é. Era assim, quem tu segue, tu vai vendo tudo que a pessoa postou. Caraca. Então, Baita, hein? esse Baita conselho é ponto. muito bom. É. Porque o drama do vício em redes sociais hoje em dia, cara, tá um negócio mais pesado do que nunca. Então, e tem muita gente que fala, em vez de cortar, colocar 15 minutos, Ou meia fazer um hora. uso útil. Mano, É. não, cara. Eu já defendi isso, viu? Mas Eu já isso pensei essa funciona pra tu, ideia. pô. Porque tu já é disciplinado, tu já é equilibrado, Na minha cara. preparação eu tinha um Insta, assim, específico pra seguir 6 pessoas. Então, mas aí Funcionava. funcionava. Aí, É, tá, mas e se tu visse que todo dia tu procrastina ali? é. Eu É não aí que é. tá o problema, cara. A pessoa, ela vê, ela sabe que ela tá procrastinando. Ela sabe que todo dia ela perde tempo com aquilo ali. É. E ela não consegue realmente tomar uma atitude. Não é desinstalar o Mas aplicativo e instalar de peraí, novo. É tomar uma atitude você definitiva. não acha que a gente, assim, eu às vezes sinto isso um pouco, a gente tem que perder um tempinho com alguma coisa todo dia? Um Mano, pouquinho? mas é porque eu acho que a maioria das pessoas não tem controle. Mas você sente isso? Sinto Você isso, sente que percebo perder um isso. pouquinho de tempo é importante? Não é perder, é ficar de boa, É, relaxar. O sim. ser humano ele é feito de É, contração se eu não e parar, é. não Só dá. que perde a noção do tempo, é isso que Perde você a noção. disse. Tá. Não, é que quando nesse teu relaxamento Uhum. entra um teor compulsivo, pega essa palavra, tá? O problema é o seguinte, que rede social para 99,9% da população não é um descanso, não é uma coisa que alivia ela, não. É uma compulsão. Compulsão. Ou seja, o que é compulsão? Você sabe, né? Sei. Né? Desordenado, Não é total. uma pulsão apenas, é uma compulsão. É um negócio muito forte que subjuga o intelecto da pessoa, Certo. né? Então, você tem que ter relaxamento todo dia, tem que ter descanso todo dia, mas você não pode confundir isso com alívio de abstinência. Então, acho que esse poderia ser o nono ponto. Esse é o nono ponto. Tudo isso é sobre redes sociais, né? Mas É, fica melhor assim, né? Você quer dizer? não confunda descanso Com, com. o melhor ainda, dá pra generalizar da seguinte forma: você tem que cortar sem dó as suas compulsões e os seus vícios que você conhece. Não é uma boa ideia ficar dando trégua. Parcimônia. Tá. Exatamente. Não é uma boa ideia você ser amigável com comportamentos destrutivos que você sabe que você tem. O cara que passa em medicina mesmo, ele percebe isso. Eu percebi isso. Percebi isso claramente. Em 2018, falei assim: eu fumava antes, parei 100% de fumar e não fumei nenhuma vez em 2018. Eu bebia, também parei. Isso antes, porque antes de eu passar por medicina, eu fiz faculdade de ciências sociais, então eu tinha péssimos hábitos, pouca gente sabe disso. E eu mexia no Facebook, eu procrastinava e eu também cortei 100%. Mas eu relaxava na minha preparação. Resenhando com um amigo no telefone, passeando com Aham. meu cachorro. É. Eu lembro de na minha preparação ter cortado bem também. Eu Claro. sempre pensei, agora associando, eu já pensei muito disso da parcimônia. Eu defendi a Aham. parcimônia, mexe um pouco, mas na É, minha preparação eu cortei. claro. É, Claro, a maioria esmagadora das pessoas corta, cara. é. Aí você fala assim, mas Pedro, e se a pessoa tiver muito autocontrole? Deixa eu te falar uma coisa, se você tivesse muito autocontrole, você não estaria me perguntando isso. Porque se tu tem muito autocontrole, você estaria vendo isso tudo que eu tô falando E agora você resolve sozinho. você ia falar, não, você ia falar Total. assim, legal isso que o Assad tá falando, mas não se aplica a mim. Porque eu tenho Sim, certeza absoluta que eu não perco mais de 10 minutos em rede social. é o que é um milagre. Mas tá entendendo? Tô, Se a tô. pessoa, ela fosse realmente uma pessoa equilibrada, ela jamais pensaria isso. Agora, Uhum. gente que acha normal 50 minutos, uma hora por dia de rede social.
Isso para não falar quando é 3, 4 horas. E o tempo de estudo não chega a 2, 3, 4 horas. Nossa, não existe. Isso não existe, isso é absurdo. Nossa, o cara nunca vai passar. Não vai passar, vai ter muita dificuldade de passar. Por quê? As redes sociais, elas trazem, não traz apenas o vício em celular, ele não traz apenas o prejuízo de tempo. Não, é o prejuízo do déficit cognitivo. Boa, eu pensei nisso. Eu falei cognitivo na minha cabeça. Boa. Então, assim, não é, fiquei 2 horas vendo Reels no Instagram hoje, então eu subtraí 2 horas do meu estudo. Não. Além disso, tem também o impacto cognitivo que aquilo causa. Tem também o quanto que você depleta, gasta a sua dopamina do seu córtex naquilo ali, e agora não sobrou dopamina para você focar no seu estudo. Surreal. Você dá 2 tiros no teu pé. Você dá o tiro da Exato. cognição e o tiro do tempo. O tiro do tempo da cognição. É. Só que dá 3. Qual que é o Porque o terceiro? tiro que você deu no tempo e na cognição, você perdeu o tempo de estudo. Aí, tu vai ficar louco com essa que eu vou falar agora. Você disse 2. Eu falei um 3. tiro, você falou 2, eu vou falar 3 agora. Você dá o tiro no seu tempo, Tá. que você perde 2, 3 horas de tempo que você poderia estar estudando. Você dá um tiro na sua cognição, porque a sua mente fica menos treinada. Certo. A sua mente fica menos ágil, porque é o tempo que você poderia estar estudando. Só que tem um terceiro tiro, que é você dar um tiro no seu emocional. Porque você começa a ficar cada vez mais ansioso, porque tu percebe que você tá menos preparado do que deveria, que você tá com muita dificuldade de não procrastinar, e quanto mais o tempo chega perto da prova, mais isso cobra seu preço, e essa ansiedade faz com que você queira fugir do seu estudo, procrastinar mais ainda, e voltar a mexer no Instagram. Acho que o 10º ponto pode ser sobre ansiedade. O 10º ponto pode ser sobre ansiedade. Mas o que você achou disso que eu falei? Não são 2 tiros, São 3 são 3. tiros. Porque existe a consequência emocional destrutiva do ciclo. Total. A pessoa começa a ficar ansiosa porque não tá estudando, e ela vai procrastinar mais. Porque procrastinação muitas vezes é justamente uma fuga da sua realidade. E ela só amplia o ciclo, ela não corta. Não corta. Isso só pode ser cortado. A única solução para isso é você se identificar como se tu fosse um dependente químico. Entender E que cortar, não né? tem dose segura pra tu. Não tem dose segura. O que é chato de pensar, é chato de ouvir, mas é real, mas cara. não tem dose segura pra viciado. É. Pô, tu é viciadaço em rede social. Ainda mais se você nasceu mais, assim, pra depois dos anos 2000. Já cresceu com um iPad na mão, já cresceu com o celular na mão. Eu, por exemplo, sou bem viciado em telas, em redes sociais, porque também um dos motivos é que, sei lá, desde os 3, 4 anos eu tenho videogame, sempre vi televisão. É porque ninguém sabia na minha época disso, pô. Ninguém nunca se falou, jamais se falava disso. Eu nasci em 1997, nunca se falou de, pô, não dê tela pro seu filho. Isso é uma ideia muito recente e que tá totalmente certa. Então, assim, mas quem nasceu em 2000, 2001, 2002 tá mais ferrado ainda. Então, e aí, veja, só um ponto, conectando. Um dos primeiros pontos que você falou foi não ser brutal. Mas com vício você tem que ser brutal. Uma coisa é você Perfeito. não ser brutal com ficar 10 horas no quarto, cortar todas as suas coisas. Outra coisa é você ser brutal com vício. Com vício você não tem que ter diálogo. Exato. Com vício você realmente tem que ser bruto. Com você dialogar com a maldade, dialogar com a perversão, dialogar com vício em pornografia, vício em iFood, com vício em comer doce, isso é uma completa furada. Você não dialoga com o inimigo, do inimigo você foge. Perfeito. Você tá com Combate. muita vontade de comer doce, você foge e frita 3 ovos e come. Você vai ver que a vontade vai sumir. Escova os dentes. Escova os dentes, exatamente. Você tá com muita vontade eu falei isso pra tu Falou hoje, isso pra né? mim hoje, Depois do almoço, você falou, É. vontade de comer um doce. Eu falei, Total. escova o dente. Exato. E porque eu também tenho vontade de comer doce todo dia. Aí o que eu faço? Eu pego fruta e iogurte e como. Meu. E mel, que deixa bem. Aham. Eu posso, olha só. Ó. Tô menos, ó. Não tá igual, não. O 10º conselho, então, dá pra Ansiedade. dizer ansiedade, medo. E porque, no fundo, realmente, todos os problemas que foram falados nesse vídeo, eles têm relação com isso. O conselho que eu daria, assim, pra fazer a frase, e aí você vê se você tem algo a acrescentar nela, Fala. vamos lembrar da época que a gente se conheceu, Certo? né? Foi o quê? 2020? 20. 2020. Tu entrou na plataforma. Não, foi 21. 21. Tu deve ter. Acho que tu comprou uma mentoria comigo. Comprei. E você já tava muito bem. Você já tava com um bom desempenho. Uhum. E aí você. Nossa, eu lembro certinho, mano. Você tava bem, tava com um bom desempenho. Eu comecei a te dar alguns conselhos, mas você lembra de qual ponto eu mais focava? Um ponto que eu trabalhava muito nas nossas mentorias? Que eu tinha que ficar forte, mano. Eu lembro disso. Não, mas isso era fisicamente, mas tenta lembrar Quanto de um semestre ponto que eu era? bati muitas vezes e você insistiu algumas vezes que não na época, porque tu era muito novo. Pô, eu não Eu sei. falei, você precisa meditar profundamente que tu não vai passar.
Eu lembro, é. Lembra? Eu comecei a falar isso pra tu e você falava assim, mas eu tô já com 150 acertos. Já tô bravo, Tá mano. lembrando mesmo? Mais ou menos, eu lembro um Então, pouco porra, disso. eu falava muito Eu isso. lembro que eu não queria te ouvir. É, Porque vai eu puxando, falava, puxa. eu falava assim, mano, já tô tão bem que esse cara tá falando que eu não vou passar, eu já tô aqui na Exato, boca, eu ouvi tudo sempre. exato. É. Eu insisti nessa ideia. Uhum. Não sei se você lembra, chegando ali mais ou menos um mês, tu aceitou bem a ideia. É. É que eu acho que no início eu confundia meditar sobre não passar e acreditar que eu não vou passar. Exato, Uma coisa é saber da possibilidade, outra coisa é acreditar nela. exato, Tipo, eu acreditava o contrário, mas exato. eu sabia que podia Eu acontecer. falava pra você. Não, mas quando a gente se conheceu, tu não Não sabia. sabia. Tu falava assim, não, esse ano pra mim é certo. Porque ano passado eu cheguei perto. E Aham, esse, tu lembra? Tu falava, esse ano pra mim é lembro. certo. Eu falei, Júlio, medita o seguinte: se tu não passar esse ano, vai ser melhor ainda pra tu. Porque ano que vem tu vai passar muito melhor. O que importa é que você, na sua preparação, esteja virando um cara melhor, esteja ficando mais forte, esteja ficando mais inteligente, mais disciplinado. Eu sei que você tem total condição de passar e você provavelmente vai passar. Mas eu quero que você medite que se tu não passar, tá tudo bem. Por quê? Porque eu falei, isso vai aumentar a tua chance de passar esse ano. E foi aí que eu aceitei. Foi aí que tu aceitou. Se você tiver na prova do Enem, tendo a solidez de saber que não tem problema se tu não passar, mas por que que não tem problema? Não é que, não, porque essa prova não é nada, essa prova não define. Não, não é isso. É porque você é um ser humano, você tem a sua história. Você vai continuar o teu caminho de progresso depois da prova. E ele não se resume à prova. Não se resume à prova. A prova, ela define alguma coisa? Define. Claro, ela é Define, importante. define e define muito de quem você é. Exato. Ela cristaliza ali na hora o nível de disciplina que você teve durante o ano, o nível de Perfeito. estudo que você teve, quantas matérias você dominou. Ah, não, Tua Pedro. gestão emocional. É isso, eu ia falar isso agora. Ah, Uhum. não, Pedro, porque tem muita gente que domina muito e na hora da prova, a pessoa fica nervosa. Então, a prova também, então, a prova ela é mais completa ainda do que a gente pensou, Sim, porque ela também revela quando você não teve uma boa gestão emocional. Então, o que é um ponto muito bom. é um ponto muito bom. A prova, ela é como se fosse. Você tem que pensar, todo ano ela acontece, mas você tem que enxergar teu caminho até a tua aprovação como uma reta mesmo. E se você não passa nesse Enem, ele acabou de se transformar num simulado que tu fez. Uhum. Ele virou um simulado. Quando você perde realmente o medo de não passar, mas não porque tu não liga pra prova, É esse ponto que a gente tem que frisar. Não é porque você não liga, não é porque você não vai sentir dor, não é porque você não vai achar ruim. É pelo raciocínio que você tem que ter. é porque você sabe que você é sério. Você não vai perder o medo da prova porque tu é vagabundo. Ah, não ligo pra essa prova. Não. É porque você sabe o seguinte: eu já fui aprovado. A prova não aconteceu, mas eu já fui aprovado. Por que que eu fui aprovado? Porque eu fiz um bom ano. Boa, Eu fui aprovado porque eu tô sabendo muito mais do que eu sabia. Muito mais. Eu tô perfeito, muito melhor do que eu tava antes. certo. Eu tive muitos defeitos esse ano. Mas Eu melhorei falhei muito. muitas Isso vezes. aí. Mas eu tenho certeza que eu estou mais maduro. Que eu sou um adulto mais competente. Que eu sou um adulto mais responsável. Uhum. Quando a gente olha as habilidades que você desenvolve, se você levar a tua preparação a sério, caso você leve a sua preparação a sério, as habilidades que você desenvolve são absurdas. Uhum. É ridículo quem fala que a prova do Enem é um lixo, porque, cara, a prova é muito boa. Muito boa A mesmo. matemática da prova é literalmente somente a matemática da vida real. Total. Tudo. Aumentos e descontos, razão, proporção. É bizarro, é tudo muito focado na vida real. A pessoa que tem deficiências em função do primeiro grau, função do segundo grau, ela não consegue fazer funções executivas de escritório. Uhum. A pessoa, e detalhe, além disso, não tô falando só das matérias, Ela não sabe conferir um troco. não sabe conferir um troco, agora vê esse raciocínio. Quando você se submete, vamos lá, por que que muitas vezes é bacana, não sempre, né, mas por que que muitas vezes é bacana você contratar alguém, vamos lá, agora assim, por que que as pessoas que fazem IME e ITA, se formam em engenharia no IME, ou em matemática, em matemática no IME, em matemática e engenharia no IME, no ITA, né, por que que essas pessoas, elas são contratadas em qualquer lugar? Por que essas pessoas são tão desejadas? Muitas vezes você não quer um engenheiro exatamente para tua empresa, mas o cara que se formou em engenharia pelo ITA, ele é tão monstruoso na arte de aprender matérias muito difíceis em pouco tempo, ele é tão sistematizador, ele é tão capaz de se moldar às situações, que se você pegar ele e botar numa posição de administrador de uma empresa, ele também vai conseguir certamente entender como que se faz aquilo ali, Baita ponto. Vai mesmo. entendeu? Só que o mesmo vale para medicina. Sem dúvida. Você se transformou quando você passou em medicina. Opa, total.
Você, você teve que virar um cara muito metódico, um cara muito sério, disciplinado. Mais ainda. Mais ainda, um cara com gestão emocional. A mesma coisa pra mim. Ou seja, eu tô falando aqui o 10º conselho, eu acho que o 10º conselho era sobre ansiedade, mas então aqui vai um 11º conselho pra fechar eles. Baita vídeo, hein? O ano de preparação tem que ser uma catapulta pra tua vida. Boa palavra. Quem tentar levar o ano de preparação pra medicina ou pro vestibular como se fosse um fardo que tu só quer logo passar por ele pra depois você desfrutar da faculdade e aí vai começar a tua vida, você vai quebrar a cara. Porque o que o mundo adulto vai te exigir são as competências que você deveria ter desenvolvido no ensino médio ou na tua preparação pro Enem, só que amplificadas e num ambiente muito mais dinâmico. Em que teus inimigos já não são apenas aquelas matérias eletrodinâmicas, estequiometria, teus inimigos agora são muito mais múltiplos. Total, mercado de trabalho. Mercado de trabalho, Sim, adaptação. competição, claro. E como a maioria esmagadora das pessoas despreza isso e passa pelo Enem ou passa por qualquer etapa qualificatória da vida como se fosse um fardo, o que inevitavelmente acontece? Você vira um adulto incapaz. Uhum. Um adulto fraco, Um adulto fraco, um adulto imaturo. que esperava, um adulto frustrado acima de tudo. Nossa, foda. Porque é um adulto que esperava Pesado. um roteiro da vida, esperava o quê? Agora que eu entrei na faculdade de qualquer jeito, Aham, tá, eu entrei de qualquer jeito, eu entrei cagando, eu não tava ligando pra nada, eu tava doido pra acabar, aham. mas eu entrei. Então eu estou cumprindo o combinado que fizeram comigo. Quem fez? Ninguém. Mas Ninguém. fizeram. Estrutura na cabeça dele. Fizeram. É. Falaram isso várias vezes na minha Nossa, escola. baita isso. Exato. Eu tô cumprindo o combinado. Então É. agora eu vou passar pela faculdade, também de Trabalho. qualquer jeito. É. Também de qualquer jeito, eu vou curtir, eu vou pra chopada, eu vou colar na prova, Eu eu não vou vou falar mal do estudar professor, bem, eu não vou é. estudar, eu vou tentar. E agora eu vou entrar no mercado de trabalho. Uhum. Vou arranjar emprego, Vou vai ser arranjar bom. emprego, vou ganhar dinheiro, vou ter uma casa. Uma família, em tese. Mas não. É. Porque essas coisas exigem muito mais daquela fibra que tu devia estar desenvolvendo agora. Perfeito. Caraca, hein? Esse fechou. Fechou bem. Esse foi um baita ponto. Ficaram bons conselhos. Nossa, eu achei. Nossa, me surpreendeu a lógica do vídeo, foi excelente. Muito bom estar aqui gravando contigo, meu irmão. Mano, obrigado, baita Galera, vídeo. espero que vocês tenham gostado aí. Chamas, meu parceiro, brabo. E queria até aproveitar para lembrar, certamente você ficou até agora, eu não tenho pressa de falar contigo, mas vou te dizer um negócio. Ou você vai estar assistindo esse vídeo antes da gente lançar a turma intensiva da plataforma SAD. Plataforma SAD é o meu curso, que tem absolutamente aula de tudo, eu dou aula de tudo, com uma didática realmente absurda, física, química, matemática, linguagem, redação, tudo. E a gente vai lançar uma turma intensiva, geralmente custa 3 mil por ano, só que nessa turma intensiva vai ter uma condição muito boa para quem está focado no Enem 2025. Então, se você ainda tá antes do lançamento da turma, o lançamento da turma é o quê? Dia 23, se eu não me engano, dia 23 de julho. Que é uma quarta. Clica aqui no link que você vai entrar no grupo, a gente vai fazer a oferta lá e você compra, se você quiser, tá? E talvez você esteja vendo esse vídeo depois. E aí, se tu tiver depois, vai ter algum link aqui embaixo. De repente vai ter alguma promoção da plataforma por menos de 3 mil. Aí tu compra e segue o Júlio Chamas. Nesse momento tem uns 10 mil inscritos lá. 10 mil. Você vai ver quando você for seguir, dependendo de quando for, já vai estar muito mais. Tamo junto, bom Porque demais. o Chamas é uma das únicas pessoas desse mercado, é bizarro, que tá criando vídeo que nem um maluco pro YouTube. Todo dia vídeo com conteúdo pesado de qualidade. É Tamo bizarro, junto. é muito Obrigado. bizarro. Galera, eu queria que vocês comentassem aqui no vídeo, a gente vai ler os comentários, claro. Chamas vai ler também, eu vou ler. Responder? Então comenta aqui embaixo pra gente saber o que vocês acharam, se vocês gostam dessa pegada de vídeo. E não deixa de curtir o vídeo, manda no grupo do teu cursinho pra dar uma bagunçada lá. É isso, galera. Fiquem todos aí com Deus, tamo junto. Tamo junto, grande abraço. Falou.